Meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse nosso encontro de fé, Escola da Fé. Paróquia São Vicente de Paulo, eu sou o Padre Ronildo. É uma alegria imensa poder compartilhar com você estas reflexões que nós temos do Catecismo da Igreja Católica. É uma ocasião de crescimento, espero que você tenha aproveitado bastante. E você pode assistir tanto os outros programas quanto esse, em qualquer dia, horário, local. Hoje está muito fácil, né? Hoje a internet está nos levando para qualquer canto do mundo e ali conectar-nos ao mundo. Claro que tem seus perigos, mas esse é outro assunto. Hoje o assunto é Deus ao encontro do homem. Eu creio, nós cremos, é uma profissão de fé, o assunto é a fé. No início do Catecismo da Igreja Católica, nós tivemos logo no início sobre a fé. Ano que vem nós vamos falar sobre o credo. Talvez, a todo caso, vamos terminar esse ano preparando e motivando para que cada um possa aprofundar sobre a fé e dentro do Catecismo da Igreja Católica. É claro que aqui é um conteúdo escrito, aquilo que a Igreja apresenta, mas mais do que tudo isso, é a experiência de Deus. A fé cresce também à medida que eu vou experimentando Deus e a graça de Deus vai crescendo em mim. Eu convido você a ficar um instante de silêncio, percebendo Deus que habita a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, número 50. Olha, bem no comecinho, né, do Catecismo da Igreja Católica. Pela razão natural, voltamos a esse assunto, o homem pode conhecer Deus com certeza a partir das suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças. A da revelação divina. É a atitude de Deus isso. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem. Olha que bacana isso. Deus que quis, por liberdade, revelar-se e dar-se ao homem. Então isso não depende de nós. Por isso que nós não podemos julgar e condenar ninguém nessa terra, porque pode a pessoa fazer uma profunda experiência de Deus, porque Deus pode resgatar a pessoa, pode refazer a história, porque Deus quer isso. E Deus faz isso revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que desde toda a eternidade estabeleceu em Cristo em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então Deus quer se apresentar ao ser humano, porque criou para isso, né? Nós fomos criados para amar, servir, reverenciar a Deus. Então, Deus não vai perder o seu objetivo primeiro com a criação. Quer que o ser humano o encontre, o ame, o louve. A revelação de Deus. Então, ponto número 1. Teremos 3 pontos. Ponto número 1. Deus revela o seu desígnio benevolente. Diz Dei Verbum 2, que é um documento do Concílio Vaticano II. Aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Nós tornamos-nos participantes da natureza divina por causa do Verbo encarnado. Olha, daqui 7 dias vamos celebrar o Natal, 25 de dezembro de 2020. E nesse tempo aí que vivemos desde março, a nossa pandemia, por causa do vírus, do coronavírus. Que coisa, hein? Mas o Natal é uma realidade que nós devemos acolher. A encarnação de Deus, Deus que se faz próximo a nós e se revela, se dá a conhecer. Deus que habita numa luz inacessível, 1 Timóteo 6,16, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens que livremente criou
para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos, conforme Efésios 1, 4, 5. O Filho é Jesus, e nele nós somos adotados por Deus, e quer nos fazer filhos de Deus assim. O Filho único é Jesus Cristo. Mas, em todo caso, é inacessível, mas Deus se revela e se faz presente e próximo de nós através de Cristo encarnado. Olha o Natal chegando, hein? Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem e de o conhecerem e também o amar, muito para além de tudo o que seriam capazes por si próprios. É Deus que nos dá a graça de encontrá-lo e de relacionar-nos com Ele. Daí, verbo 2 fala assim: o desígnio divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por meio de ações e palavras intrinsecamente relacionadas entre si e esclarecendo-se mutuamente. Então, ações e palavras. Deus que fala e Deus que age, assim Ele se revela. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus tem seu modo de agir, de ser. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Aqui faz uma alusão ao Antigo Testamento. Tantos anos, experiências lá no Antigo Testamento, de um Deus próximo, mas um Deus também distante ao mesmo tempo. Agora, na pessoa de Cristo, culmina sua presença física, humana, divina. Santo Irineu de Lyon fala várias vezes desta pedagogia divina, sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. Nós somos familiar a Deus, Deus é familiar a nós, porque fomos criados nele e por ele, a sua imagem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender Deus, apreender Deus e Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Que coisa, hein? Então, Deus se fazendo homem, se fazendo filho do homem, nos trouxe a capacidade de irmos aprendendo de Deus, apreendendo Deus, e assim a gente possa acostumar com essa ideia. Nós viveremos eternamente junto de Deus, que é nosso Pai, e precisamos acostumar com a ideia. Então a fé nos leva a acostumar com essa ideia. Depois veremos Deus face a face, iremos contemplar Deus, iremos experimentar Deus na plenitude, mas agora pela fé vamos acostumando com Deus. As etapas da revelação. Número 2. Desde a origem, aqui não vou entrar muito em detalhes não, nós traz no Catecismo, desde a origem Deus dá-se a conhecer. Gênesis. Depois a aliança com Noé, né? Deus que renova a humanidade a partir de Noé. Deus elege Abraão, conhecendo a história de Abraão, ele faz o povo, ele se revela e se organiza como povo. Deus forma o seu povo Israel, Moisés, que faz a aliança no Monte Sinai. Sinai é um lugar de encontro, ponto de referência, onde Deus revela e também mostra quem é Ele. No seu verbo, Deus disse tudo. No verbo, Deus disse tudo, não tem mais nada a dizer. O Cristo, o verbo é Jesus Cristo encarnado. Esta revelação já é plena, não tem mais nada que falar de Deus. Jesus é a revelação plena do Pai. Já não haverá outra revelação. Então isso o Catecismo nos apresenta em seus números aí a partir do 53. No número 68, resumindo, vamos para o resumo de tudo isso que foi falado sobre a questão da capacidade e da revelação de Deus a nós. O número 68 fala assim: por amor Deus revelou-se e deu-se ao homem. Por amor, então não tem outra explicação. Dá assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e o fim da sua vida. Número 70. Eu pulei né? Número 70. Além do testemunho que dá a si mesmo, através das coisas criadas, Deus manifestou-se.
Deus dá testemunho de si, quer dizer, a ação dele, a palavra e a ação, a presença real no meio da criação. No entanto, através das coisas criadas, Deus se manifesta. Manifesta a si próprio aos nossos primeiros pais, lá no Antigo Testamento, falou-lhes e depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. Adão e Eva caíram, mas daí a promessa de que Deus estaria resgatando, e fez isso a partir de Cristo, na pessoa de Cristo. No 73, Deus revelou-se plenamente enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Não tem mais nada a revelar sobre Deus. E claro, o Espírito Santo vai revelando Deus, mas a partir de Cristo, daquilo que Ele já revelou. Tem uma reflexão teológica assim: Deus se revela, mas Deus não se desvela, não mostra totalmente quem Ele é, mas vai se revelando, vai tirando o véu. Tanto que Dom José Roberto Palau, numa reflexão uma vez, disse assim: Deus se revela e não se desvela, por isso que a eternidade não vai ser chata, porque na eternidade Deus vai mostrando um pouco de si. Olha que beleza! Cada momento da eternidade vamos descobrindo algo novo em Deus. Então não vai ser monótono? Claro que não. Número 74, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Quer dizer, de Cristo Jesus, que é a verdade. Por isso, é preciso que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que assim a revelação chegue aos confins do mundo. A dimensão missionária da igreja, dos batizados. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Então, aquele que Deus revela, em primeiro lugar, é para fazermos experiência pessoal. Em segundo lugar, uma experiência comunitária. Em terceiro lugar, anunciar isso aos outros, sobretudo com a vida. É muito importante. Muito bem, encerramos aqui o tema. Semana que vem vamos falar sobre transmissão da revelação divina e Sagrada Escritura. Aguarde aí, participe conosco. Quarta-feira que vem, no caso, se você for assistir a postagem, nós vamos falar sobre isso. Se não, assista este programa e tantos outros em qualquer outro momento nas redes sociais da nossa paróquia. Deus abençoe, Deus dê muita paz para você.